Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa aula de hoje. Sou eu, professora Maria Priscila, aqui do nosso estúdio de Santa Mônica, no Plus, aqui do terceiro ano, para falar sobre mais uma aula do conteúdo de Sociologia, tá? Então, como a gente está com esse formato diferente, eu trouxe hoje conteúdo, trouxe um conteúdo grande e algumas questões para a gente fazer. E depois eu vou ver se eu deixo disponível aqui no link de baixo o acesso no material para que você possa fazer com calma na sua casa e você dar aí uma continuidade no trabalho. Beleza? O que a gente vai falar sobre hoje? Bora lá no material, que eu não quero perder muito tempo, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Então, eu estou fazendo um remix de 2 aulas que eu dava de conteúdos separados. Nossa primeira aula foi sobre direitos humanos, falando sobre a trajetória de direitos humanos a partir do Holocausto. Muito bem. Agora, a gente vai falar sobre a questão da cidadania, direitos e minorias. Então, eu estou trazendo 2 recortes diferentes. Um falando sobre a questão da cidadania e como é que ela vai se construindo e vai se modificando com o passar da história. Vou trazer até um pedaço da Constituição para a gente poder fazer uma análise. E depois eu vou falar sobre as minorias sociais e vou fazer vou estabelecer uma relação com os temas do Enem, mais ou menos de um período histórico para cá, tá? Vou trazer todos os temas, não. Eu posso deixar disponível para você, se você tiver interesse. Eu tenho todas as temáticas, desde 99 para cá, tá? Mas a gente só vai trabalhar os últimos anos. Muito bem, vamos lá. Cidadania, direitos humanos, minorias, uma trajetória de conquistas. O que a gente precisa poder entender quando a gente está falando aí, quando a gente fala de cidadania? Cidadania é um conceito que acaba sendo estabelecido a partir lá dos romanos e dos gregos, que a gente vai falar sobre aquele que tem uma relação com a cidade-estado. Então, a gente vai começar a entender quem é o cidadão. O cidadão romano é o grego, né? Ali, destacado. A cidadania grega, ela estabelece-se como um homem maior de 21 anos, ateniense, porque a gente está falando de cidade-estado, e filhos de pais atenienses, pai e mãe. Na Grécia, a cidadania era exercida diretamente pelo cidadão, então a gente não tinha o entendimento de representatividade, porém eu preciso ainda entender que eu falo sobre uma cidadania que não é inclusiva. Eu vou entender que eu estou falando de uma cidadania que ela não é um processo de inclusão. Eu só tenho alguma parte da sociedade que era compreendido como cidadão. Vamos lá. Ele continua ali dizendo, ó, deixa eu pegar aqui o laser. Eu acho isso aqui fabuloso para a gente apontar e ficar mais fácil. Então vamos lá. Tendo o direito de propor e aprovar leis, assim podendo decidir pelo futuro da cidade-estado. Assim tinha condições de opinar sobre a rotina da sociedade. Então, o que eu preciso entender é que o cidadão, ele decidia, ele intervia diretamente das decisões dentro do processo da cidade-estado. Porém, é necessário que esta condição era concedida para uma pequena... Eu preciso entender que eu estou falando de uma pequena parcela dessa sociedade, pequena parcela da cidade-estado. E eu vou falar que essa lógica de sociedade é uma lógica de sociedade diferente da nossa, em que você decidia diretamente nas decisões, quando você ia tomar as decisões na cidade-estado. Tá? Continuando ali. Sendo constituída de um pequeno e seleto grupo de cidadãos formado principalmente por proprietários de terras. Aí eu tenho 2 elementos interessantes. Eu tenho já o elemento de ser um homem, né, uma questão de gênero, né, biologicamente falando. Eu estou falando da questão etária, né, que é a partir dos 20 anos. Eu falo sobre um recorte que é territorial. Eu ainda estou atribuindo isso a uma questão hereditária, mas olha que é um ponto importante. Eu também estou falando sobre a questão de concentração de renda. Eu ainda estou falando isso a partir do entendimento que se tem que ele precisava possuir terras para ser considerado um cidadão romano. Então, eu estou falando de um processo também de elitização. Vamos lá.
Ainda a gente vai conseguir entender, está aqui um cenário, né? Eu estou apresentando ali um cenário para vocês, né? De quem são os cidadãos, né? Quem estava incluído e quem estava excluído, né? Os cidadãos e os homens. E eu estou falando ali dos metecas, dos escravos, das mulheres, que eram os metecas, eram os comerciantes. Então, comerciantes, artesãos, mulheres, escravos, estrangeiros, políticos. Assim, estes grupos não tinham direitos políticos e, portanto, eles não tomavam nenhum tipo de decisão quando eles iam para a cidade-estado, né? Na praça pública, que a gente vai chamar de Aguará, para que eles tomem decisões e deliberações. A participação dessas decisões da comunidade, elas não atendem e não são ouvidas por esse grupo, que são os grupos, é um grupo de exclusão, né, que estão a par da sociedade. Quando a gente vai falar aí também dos estrangeiros, que é importante da gente entender, o estrangeiro, ele não vai ser compreendido na sua participação na sociedade. E ainda tem um elemento importante, quando a gente vai falar sobre a questão da cidadania, a gente ainda considera a cidadania de forma territorializada. Quando você vai pegar, por exemplo, se você for pegar o texto de Xenofonte falando sobre Sócrates, quando Sócrates vai ser acusado, né, e vai ser condenado a tomar cicuta, no registro de Xenofonte está escrito lá que o Sócrates foi convidado a ir embora, né? Alguns dos seus amigos, né, falam com ele da possibilidade dele ir embora, de sair, né, da cidade-estado, e ele se recusa. Por quê? Porque a vivência cidadã, ela se dava dentro do perímetro da cidade-estado. E ir embora significava abrir mão desse direito político e cidadão. Algo que era compreendido como algo difícil, né? Não aceito, né? Teria toda uma questão de uma vivência, de um entendimento do que era importante naquele período histórico. Então a gente vai falar ali, a cidadania romana, né? Como na Grécia, então a gente está falando de outro período, né? De uma outra formação. A gente vai entender, a gente vai estudar historicamente que a cidade de Atenas, a cidade-estado de Atenas foi conquistada e depois ela vai participar, ela vai pertencer ao todo o Império Romano. E aí eu vou ter uma outra lógica de pertencimento, de vivência política. Mas o que a gente vai falar sobre cidade-estado ainda se baseia nessa construção, nesse entendimento. Então vamos lá. Como na Grécia, em Roma, o exercício da cidadania estava ligado com a capacidade de exercer direitos políticos e civis. A cidadania romana era atribuída somente aos homens livres. Opa, já estamos falando aí sobre a diferenciação desses grupos sociais. Cidadania romana era atribuída somente aos homens livres, nem todos os homens livres eram considerados cidadãos. Então, vou sugerir que você assista alguns filmes. Tem alguns filmes lá no final dessa apresentação, que é a sugestão de que vocês possam assistir filmes para poder, né, facilitar na questão de alguns... da compreensão de alguns elementos históricos, acho que faz diferença e algumas dinâmicas. Então, a gente vai falar ali, né? Mas eu vou sugerir aqui um filme com o Russell Crowe, que se chama O Gladiador. Modesta, assim, a parte dizendo que o Russell Crowe está maravilhoso nesse filme, tanto na sua interpretação como no seu porte físico, vamos fazer um comentário desse jeito. Ele vai contar a história, né? Ele vai falar um pouco do Império Romano, da dinâmica, vai falar sobre os senadores. Ele era um homem livre. Acho que vale a pena dar uma assistida para entender como é que funcionava essa dinâmica. Os cidadãos tinham o direito a ser sujeito de direito privado, né? Um direito próprio, individual, de decisões, né? Ao acesso aos cargos públicos e magistrados, porque nem todo mundo podia, né, ter um cargo público, a não ser que você fosse, de fato, um cidadão grego. Desculpa, um cidadão romano. E eu vou entender aí o Império Romano, que vai se estender entre Portugal e Espanha, como a gente entende hoje, final da Europa, seguindo pelo Oriente Médio e o norte do continente africano.
ao acesso aos cargos públicos dos magistrados a gente está falando dos juízes, né? Participação das assembleias políticas e as vantagens fiscais. Isso eram direitos que eram restritos somente aos cidadãos. E aí a gente vai para a cidadania, que a gente chama de cidadania moderna, que é a dos nossos dias. Dependendo da localidade, você tem uma forma de se constituir a questão da cidadania. Quando a gente vai falar da Europa, no continente europeu, a cidadania ela se dá muito pela questão da consanguinidade, né, do vínculo de pai e mãe em determinadas regiões. Está falando de Portugal, a gente está falando de Espanha, da França, da Inglaterra, da própria Grécia. Quando a gente vai falar do novo continente, a gente está falando aqui das Américas, né? A maneira de se constituir cidadania ela vai se modificar e ela vai ser a partir do processo de território. Nascendo em território brasileiro, nascendo em território americano, norte-americano, você tem direito à cidadania local. Isso vem do processo lá dos gregos, né? Que falava que a cidadania ela é territorial e por consanguinidade. E aí a gente modifica. Por que isso? Porque a gente vai falar lá sobre a expansão ultramarítima, a ocupação do território das Américas. Então, a maneira com que você vai entender a lógica da cidadania, ela precisa ser transformada e ser modificada. Então, como passamos de um modelo restrito para um modelo amplo? O que isso quer dizer? Como é que a cidadania era somente de um determinado grupo de homens, né, maiores de idade, possuidores de terra, filhos de pai e mãe ateniense ou romano, por exemplo, e a gente chega no modelo de cidadania que a gente tem hoje no Brasil. Todo indivíduo que nasce em território brasileiro é considerado cidadão brasileiro. Ser considerado cidadão significa que você tem direitos e responsabilidades perante o Estado. Um direito, por exemplo, é o direito à educação. No Brasil, a gente fala do SUS, Sistema Único de Saúde. Todo indivíduo no Brasil tem direito a ser atendido pelo SUS. É um direito garantido. A gente está falando de direito. Responsabilidade. Pagamento de imposto, processo de votação. Então, eu preciso entender que essa dinâmica significa que o indivíduo ele é responsável pelo país, pelas decisões do país, e ele tem direito e responsabilidade. Essa dinâmica, né, essa relação, ela vem junto quando eu vou entender sobre o processo de cidadania. Muito bem. Vamos lá. Cidadania, Aristóteles definiu o cidadão como todo aquele que tem o direito e, consequentemente, o dever de formar um governo. Hoje, ser cidadão abrange muito mais que isso. Então, a gente ampliou esse entendimento do que é cidadania. Ser cidadão é ter direitos e deveres. Eu prefiro a ideia de responsabilidade, mas direitos e deveres atende muito bem também. Né? É ser reconhecido como um membro pleno e igual da sociedade. E que, portanto, vai exercer o seu direito de cidadania de maneira igualitária em sociedade. Já a cidadania é conquista de tais direitos e cumprimento dos deveres. Então, a gente tem aí um gap de tempo, porque a gente precisa dar uma entendida, quando a gente fala lá da antiguidade e quando a gente volta para o período, né, que a gente vai chamar de modernidade e depois da contemporaneidade, que é os dias de hoje que nós vivemos. Na antiguidade, a gente tinha cidadania. A gente passa pelo período da Idade Média, que a gente vai falar sobre o processo dos estamentos e, portanto, de prestígios sociais, em que o indivíduo que tem sangue nobre, portanto, ele tem um prestígio social, né? Então, ele tem uma atuação diferente em sociedade. Até mesmo quando eu vou entender que nesse Estado, né, que nesse período feudal, eu tenho uma descentralização do Estado, cada senhor feudal toma suas deliberações. A gente caminha, porque a gente chama de absolutismo, que se dá no período da Idade Moderna, ainda com essas distinções de estamentos sociais de maneira muito significativa, conteúdo de terceiro ano. Vocês acabaram de falar sobre isso em C2, né? E
a gente passa, a partir da Revolução Francesa, que é um marco histórico significativo para a contemporaneidade, para falar sobre o processo de república e o Estado democrático de direito, que é o que a gente vive hoje. Então, nesse entendimento do Estado democrático de direitos, a gente tem um perfil muito diferente, porque o que a gente tinha antes era prestígio, que era calcado em processos de privilégio. Quanto direito é algo que a gente vai entender que ele serve para todos, atende todos os indivíduos e sociedade. E aí a gente começa a falar aqui que a cidadania ela é conquista de tais direitos e cumprimentos de deveres, mas ela não se dá de uma forma de estalar de dedos. A gente vai começar a falar isso quando a gente vai falar sobre Marshall, mais um pouquinho aqui adiante. Através da cidadania que o indivíduo pode exercer o seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas. Então, eu estou ampliando o que é algo que era restrito para determinado grupo e está abrangendo a sociedade cada vez mais como um todo, por melhores garantias individuais e coletivas, por direitos essenciais como direito à vida, liberdade, à propriedade e igualdade. A gente já aborda isso quando a gente fala sobre direitos humanos. Aqui, o Marshall ele vai fazer essa divisão do exercício da cidadania e das suas esferas de direitos. A gente tem 3 esferas: o direito civil, político e social. E eles vão sendo conquistados no processo histórico. A gente vai passar entre os séculos... eu não anotei, agora eu não vou falar precisamente. Então, aqui a gente está falando século XIX... século XVIII aqui, a gente está falando a partir da Revolução Francesa, em 1789. Aqui a gente vai falar a partir do século XVII e aqui a gente está falando a partir do século XX. Mas vamos entender que cada direito é esse e o que eles significam. Direito civil. Respeito basicamente à liberdade individual, liberdade de ir e vir, de pensamento, de fé, de imprensa, de fechar contratos legais, de igualdade perante a lei e direito à justiça, direito ao próprio corpo e direito à propriedade privada. Exemplo, você vive hoje num Estado brasileiro que é um Estado laico, portanto não existe uma religião oficial. Você tem o direito de fé, de escolher qual a sua denominação religiosa. Você tem o direito de pensamento para decidir qual a melhor forma de atuação política. À esquerda, à direita, ao centro. Você tem liberdade porque não existe um poder central, na figura de um rei ou de uma rainha, por exemplo, que determina qual o caminho tem que ser seguido e, invariavelmente, você precisa considerar e concordar. Quando a gente fala sobre um direito de liberdade individual, além do religioso, que eu acho que ele é muito importante, eu sempre passo sobre o direito de casamento, que a gente fala sobre o direito dos indivíduos se casarem com quem eles quisessem, porque não era assim. O rei e a rainha deveriam autorizar o casamento. Ainda, os casamentos aconteciam dentro de 2 estamentos. Quando você vai assistir, por exemplo, ou você vai ler o Conto de Fadas, que fala sobre a Cinderela, ele está contando, afinal de contas, o quê? Que um príncipe, que é da classe da nobreza, decide se casar com uma burguesa, porque ela é filha de um burguês, que era um comerciante. Você está rompendo estamentos sociais e está falando que o casamento tem a ver com amor. Na verdade, o casamento tem a ver com contrato social. Mas isso é uma outra discussão para uma outra aula, para um outro momento. Não, vou fazer um parênteses aqui. Porque quando a gente fala de contrato de casamento, porque ele dá o contrato de sucessão, por exemplo, né? De casa, de patrimônio, de filhos. E essa compreensão ela vai sendo alterada com o passar do tempo. Podia se casar? Não podia se casar. Não podia se casar se a rainha não autorizasse o rei. Então, passou a se ter o direito de escolher com quem se ia casar. Se podia se casar com qualquer pessoa? Não. Não podia se ter casamento interracial. Podia se casar e se divorciar em qualquer momento? Não. Você devia casar e ficar casada para a eternidade, até que a morte os separe.
Depois a gente autoriza, a partir do século XX, o divórcio. A gente começa chamando de desquite. Você podia se casar novamente? Não. Você só vai poder se casar novamente. Você desquite que era só separação de corpos. Depois você vai ter divórcio. Depois você não só vai ter o divórcio, como vai ter o direito de se casar novamente. O que a gente está falando aqui enquanto liberdade individual é até onde o Estado pode decidir sobre a minha liberdade individual. Qual é o limite? Eu posso educar o meu filho em casa? Sim. Não. Quais as implicações? Qual é o limite do Estado quando ele vai decidir sobre o meu desejo de viver? Porque isso aí a gente vai ter na nossa aula de filosofia, que eu vou falar sobre os contratualistas e os justnaturalistas. Isso pode ficar um pouquinho mais claro. Então vamos seguir. Deve-se entender direito político como a possibilidade de participar do exercício de poder político, candidatar-se, votar-se e ser votado, criar e filiar-se a partidos políticos, participar de movimentos sociais, entre outros. Por que a gente vai falar sobre isso, que é importante? Porque a gente está falando que até então o rei, ele nascia rei porque ele nascia como primogênito. Hoje, qualquer indivíduo pode chegar a uma instância de poder, sendo ele um professor universitário de economia, ou um professor de direito, ou um economista, ou um capitão do exército, ou um operário de chão de fábrica. A gente está dizendo que qualquer pessoa que tem o seu direito político de ser votado pode chegar a qualquer tipo de instância de poder. Esse é um direito político. Direitos sociais, eles dizem respeito ao atendimento das necessidades básicas do ser humano, que garanta o mínimo de bem-estar, que ele leve a vida de um ser civilizado. Por exemplo, direito à alimentação, à moradia, à educação, à saúde, um salário digno. Quando a gente falou, por exemplo, período da pandemia, foi autorizada uma política pública de esfera de direito social chamado Auxílio Brasil. Porque o governo é bonzinho? Não, porque o governo tem como responsabilidade a garantia básica do mínimo essencial para cada indivíduo. Isso está no exercício da cidadania, porque você tem responsabilidade com o Estado e o Estado tem responsabilidade para com você. Cidadania hoje, fato marcante que levou a cidadania ao que conhecemos hoje, foi a Carta do Direito da ONU de 1948, a Constituição Brasileira de 1988, dialoga diretamente com a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Nela afirma que todos os homens são iguais perante a lei, independente de raça, de credo, de etnia. Confere-se o direito a um salário digno, à educação, à saúde, à habitação e ao lazer. Assegura-se o direito de livre expressão, de liberdade de expressão, de militar em partidos políticos, sindicatos, movimentos, organizações da sociedade. No que diz respeito aos deveres, a Carta estabelece que cabe aos homens fazer valer os direitos para todas as pessoas. Porque a gente está falando da ampliação dos direitos. Porque se a gente percebe a construção que a gente está fazendo agora, pedagógica, né, linear de entendimento, a gente está falando de uma restrição aqui do direito de cidadania e a gente está ampliando esse direito de cidadania. Pelo grupo social, respeitar e cumprir as normas das leis elaboradas e decididas coletivamente. E aí a gente vai decidir o que é crime e o que não é crime, por exemplo. Quais são os limites das decisões dos indivíduos, até onde eles vão. A gente permite tudo? Não, a gente não permite tudo. A gente não permite nada que seja de criminoso. Isso é a restrição do seu direito de liberdade, de direito civil, que vai ser o direito de ir e vir, por exemplo. Você também vai ter restrito o seu direito político. Quando você está preso, você não tem direito a votar e ser votado em ninguém. Ok? Então, a gente está falando aqui que a gente pegou uma cidadania restrita e está ampliando o entendimento dela. E cada vez mais a gente vai ampliar mesmo. É isso. Porque a gente entendia, né, que o modelo de cidadania era excludente e a gente está caminhando para uma cidadania mais expansiva, mais ampla e não restrita. Na Constituição de 88 no Brasil, está lá, 5º artigo. Todos são iguais perante a lei. Não era assim. Isso foi uma conquista do entendimento da modernidade, tá? Da modernidade, não, contemporaneidade.
A gente está falando da Revolução Francesa para cá. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Ninguém pode ser morto. À liberdade, ninguém pode ser preso se não tiver cometido um crime, julgado por esse crime e condenado. A igualdade, a segurança e a propriedade. A gente está aqui, ó. Isso está no título número 3 dos Direitos e Garantias Fundamentais e o capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Ainda na sequência do artigo número 5º, a gente está falando agora sobre o artigo número 6. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer. São direitos sociais, certo? A segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Período da pandemia, o Auxílio Brasil foi estabelecido para quem? Para os desamparados. Porque durante o período em que as pessoas não podiam sair para trabalhar, se fazia necessário que aqueles indivíduos ganhassem remuneração para ter o mínimo da sua dignidade. Artigo número 7. São os direitos de trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Então, por exemplo, está dizendo ali que todo indivíduo tem direito à moradia. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Um modelo de sociedade capitalista. E, portanto, a gente não vai sair por aí distribuindo moradias. Não é esse o caso. Mas o Estado vai garantir condições de, por exemplo, moradias populares, em que vai estimular o crescimento e a produção de moradias em valor mais baixo e vai facilitar o processo de compra. É isso. Mas entende-se que o Estado deve garantir o mínimo de segurança para o indivíduo. Então, a gente está fazendo uma trajetória conceitual. A gente começa lá com a Declaração de Direitos Humanos. E a gente começou falando sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o genocídio nazista. A gente fala sobre a formulação da ONU e, por isso, a gente falou sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí, a gente vai falar sobre agora de cidadania e direitos, uma trajetória de conquistas. Por que a gente vai entender essas conquistas, né? Porque a gente vai entender sobre a cidadania, que ela vai ser entendida como a cidadania antiga e a moderna. E aí a gente vai falar sobre direitos, que é uma novidade, né? É o entendimento dos direitos. E aí a gente vai entender sobre os direitos civil, políticos e sociais. E aí a gente vai falar sobre a construção do aparato jurídico, que é a legislação, que imputa decisões que precisam ser aceitas em sociedade. Muito bem. E isso a gente vai começar a entender sobre a importância das minorias sociais, porque determinados grupos, eles não são contemplados nos seus direitos. E por isso a gente vai falar o que são minorias. E afinal de contas, o que são minorias sociais? Minorias sociais são grupos sociais e que têm uma pequena representação numérica, ou são grupos sociais que, apesar da questão numérica, há uma disparidade, um desequilíbrio de direitos frente a outros grupos. A gente fala de minoria social, ela não é uma minoria quantitativa, mas sim uma minoria qualitativa. Então a gente vai falar de determinados grupos que, apesar de ter um número expressivo em sociedade, não exercem os mesmos direitos. Então a gente vai falar desse grupo. Então a gente vai começar a construir esse conceitual, entendendo que se a gente percebe que nem todos os indivíduos são contemplados em sociedade do mesmo direito que os outros, e por isso a gente vai ampliar, então a gente vai entender que determinados grupos são entendidos como minorias, como, por exemplo, as mulheres que não tinham direito a voto, é entendido como um processo de minoria social, como os negros que foram escravizados e, portanto, não eram considerados como cidadãos brasileiros, como os indígenas, que ainda hoje têm uma representação numérica pequena. Vamos lá. Grupos cujos membros têm menos controle ou poder sobre as suas próprias vidas que os membros do grupo majoritário dominante têm sobre as suas. A gente vai falar sobre o caso, por exemplo, dos judeus, que foram massacrados durante o período do genocídio nazista. Grupos que constituem minorias em virtude de suas características físicas ou culturais.
Distingue-se dos outros grupos da sociedade e por isso recebem tratamento diferenciado, o que significa menos riqueza, prestígio e poder. Grupos minoritários podem ser percebidos pela questão quantitativa ou pela disparidade de direitos frente a outros grupos sociais. Temos o exemplo das mulheres que são minorias quantitativas, não são minorias quantitativas, porém são consideradas minorias devido à disparidade de direitos e participação. Então, se a gente vai falar que, por exemplo, desde 1789, a gente vai falar lá sobre a conquista de processo de votação, e que a mulher no Brasil só vai ter o direito a voto a partir de 1932, a gente tem aí um gap de tempo muito grande. Vai ter indicação de filme lá atrás para falar. Então, um homem tinha direito ao voto e a mulher vai lutar por ter direito ao voto, porque não foi estabelecido desde o seu início que homens e mulheres pudessem votar. E aí a gente já fala sobre o processo de exclusão, que ele se permanece. Se o homem era somente o cidadão, a gente chega na Europa, por exemplo, como na França, e as mulheres não têm direito a voto, apesar de ter sido uma conquista o direito a partir da Revolução Francesa. Temos o exemplo das mulheres que não são minorias quantitativas, porém são consideradas minorias devido à disparidade dos direitos. Política em relação aos homens. Na questão dos indígenas do Brasil, pode se configurar pela questão quantitativa, devido ao massacre da etnia em nosso país. E hoje configura-se como uma minoria em relação aos não indígenas. Então a gente vai falar de determinados grupos que são considerados minoritários. O que caracteriza como minoria são as propriedades. Tratamento desigual na comparação com o grupo dominante. Características físicas dos seus membros, como os que se distinguem dos membros dos grupos dominantes, status adquirindo em virtude do nascimento, forte sentimento de solidariedade do grupo, casamentos realizados predominantes como membros do mesmo grupo. E aí a gente vai começar a falar sobre minorias e direitos. Desculpa aqui, eu deixei passar aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui rapidinho, para não ficar exatamente na frente ali. Vamos lá, pronto. Direitos são minorias. Direitos das minorias são regidos pelo princípio da igualdade e não discriminação, não havendo delimitação de um conjunto de mínimos de direitos. O que a gente vai pensar aqui? A diferença entre igualdade e equidade. Quando a gente fala sobre o processo de igualdade, a gente estabelece os mesmos critérios para todos os indivíduos. Mas se nós temos disparidade, não adianta ofertar a mesma condição para todo mundo. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que eu li já tem uns 2 anos no jornal, que era assim. Juiz vai à casa de um senhor idoso para que ele pudesse ter o direito assegurado da sua aposentadoria. Esse senhor já estava debilitado e enfermo, acamado há mais de 2 anos. E ele já vivia numa condição muito precária. Morava no interior, não tinha condições de ir ao fórum. Todos os indivíduos devem ir ao fórum para receber o atendimento junto ao juiz. Só que como o senhor era um senhor idoso e era um senhor acamado, ele não tinha condições de ir até o tribunal, o fórum. O que a gente precisa pensar nessa condição? Igualdade é todo mundo ir até o fórum para ter as deliberações. Só que se ele está acamado e não consegue ir até o fórum, ele não vai ter o seu direito mínimo de existência garantida, que é o seu direito de receber a pensão da aposentadoria. Então, o que é mais importante aqui? A garantia do direito fundamental, da garantia do bem-estar social, ou fazer com que o indivíduo, todo mundo, vá até ao fórum para as deliberações jurídicas. O juiz vai até a casa dele, garante a ele o direito de aposentadoria, porque ele precisa ter uma medida desigual para estabelecer uma igualdade. E é isso que é o princípio da equidade. A equidade, ele é um princípio que trata desigualmente indivíduos que estão em condições desiguais para estabelecer uma igualdade entre eles. Quando a gente fala sobre os direitos das minorias, a gente não quer que uma minoria social tenha mais direito do que a outra,
Mas a gente deseja que o indivíduo consiga o mínimo para ter condições de viver melhor em sociedade. É possível observar que, além dos direitos comuns a todas as pessoas, como o direito à vida, liberdade de expressão, direito de não ser submetido à tortura, as minorias têm certos direitos básicos e direito à existência, direito à identidade, direito a medidas positivas. Direito à existência é um direito coletivo à vida, contra a dizimação física de grupos minoritários, conforme o conteúdo proporcionado na Convenção da Prevenção e Repressão ao Crime e Genocídio. Entretanto, outros direitos são requeridos para que as minorias desenvolvam plenamente, o caso do direito à identidade, já que a simples existência física não garante a permanência das manifestações culturais. Por exemplo, a gente pode falar sobre os grupos indígenas do Brasil. Exemplo, quando a gente vai falar historicamente sobre a questão do Holocausto com relação aos judeus que foram perseguidos e exterminados, né? As pessoas pertencem aos grupos minoritários e devem... Como eu tirei aqui, saiu ali. Peraí. As pessoas pertencem a grupos minoritários e devem ter o direito de desenvolver individualmente como os demais membros do grupo de suas manifestações culturais, como traço distintos do seu modo de ser. As medidas positivas, que têm como objetivo produzir a igualdade entre os indivíduos, a paridade entre eles, por sua vez, são necessárias no sentido de tornar efetiva a promoção de identidade das minorias e proporcionar condições para efetivo gozo dos direitos. Medidas desiguais porque a gente está falando de grupos que têm disparidades. Essa aqui é a questão a ser pensada. Desse modo, os estados devem apoiar as minorias em equilíbrio com o apoio conferido à maioria da população. Então, por exemplo, a gente precisa estranhar quando eu entro em um ambiente em que eu não vejo o mínimo de diversidade. Eu preciso questionar. A gente não pode naturalizar algo que não é naturalizado. Se eu, por exemplo, Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele não tem a maioria de mulheres enquanto deputadas federais. Se nós somos a maioria da população, se nós somos equitativamente o mesmo número entre homens e mulheres, por que a maioria das deputadas não são a maioria, não são o mesmo número percentualmente, né? 50%, 50%, 45%, 55%. Por que há um desequilíbrio aqui da balança? Até pelos cargos públicos oferecidos, pelos partidos, pelas campanhas, pela motivação que as mulheres participem desse espaço público. Por isso, existem incentivos de candidaturas de mulheres. Se eu vejo em cargos de poder, que, por exemplo, eu não tenho a mesma quantidade de homens e mulheres. Quando eu falo sobre uma política afirmativa, por exemplo, de cotas raciais. Então, eu percebo que na população universitária eu tenho menos negros do que brancos. Então, eu favoreço a entrada desse grupo. Como? Reserva de vagas. Então, entram o melhor dos melhores para que eu aumente a quantidade de negros no nível superior. São medidas positivas que tornam efetiva a promoção da identidade das minorias e proporcionam as condições para a efetiva do gozo dos direitos. Mas aqui embaixo, os direitos das minorias também englobados direitos sociais e culturais. Existe uma participação eficaz do Estado em seu processo de implementação. Por que esses temas são importantes e por que eu normalmente trago a questão da cidadania e dos direitos? A gente não vai conseguir fazer questões, tá? Então, vou trabalhar só a questão da redação. Por que eu sempre trago esses temas? Esses aqui são temas de 2011 até 2022. Então, a gente tem aqui, ó, a rede do século XXI, os limites entre o público e o privado, movimento migratório do Brasil para o século XXI. Estamos falando sobre minorias, que são os imigrantes. Os efeitos da implementação da lei seca, publicidade infantil em questão no Brasil. Estamos falando de grupos minoritários que são as crianças. Persistência da violência contra a mulher no Brasil. Está falando sobre uma minoria social que são as mulheres.
Caminhos de combate à intolerância religiosa no Brasil e caminhos para combater o racismo no Brasil. 2 temas que foram quando as universidades foram ocupadas, 2 temas que falam sobre grupos minoritários. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Também é um grupo minoritário, deveria estar sublinhado ali, mas não está. Desculpa, erro meu. Manipulação dos comportamentos dos usuários de controle dos dados na internet. Democratização do acesso ao cinema. Também é um grupo minoritário. Eu devia estar sublinhado, mas não tá. Foi mal. Estigma na sociedade de doenças mentais na sociedade brasileira. Também estamos falando sobre grupos minoritários. Invisibilidade do registro civil. A garantia do acesso à cidadania no Brasil. Também são grupos minoritários. Desafios para a valorização da comunidades e povos tradicionais do Brasil. Também são grupos minoritários. Pode tirar, por favor, Isa. Relacionar a cidadania, a compreensão dos direitos, dialogando com direitos humanos e falando sobre minorias, é o que mais cai na redação do Enem. Por isso você precisa entender o que é um grupo minoritário, o que se dá como cidadania. E precisa ainda fazer a relação que a cidadania é a ampliação de direitos para grupos que antes eram minoritários. A gente começa lá falando somente sobre homens, que eram os cidadãos, e atualmente a gente fala sobre todos os seres, então a gente amplia os direitos. Alguns autores vão falar que a importância hoje não é só a ampliação dos direitos, mas se dá sobre a importância de fazer com que os direitos que hoje existem sejam segurados para todos os indivíduos e sociedade. A gente está dialogando sobre a ampliação da cidadania. E a redação do Enem te provoca o tempo todo para falar sobre a garantia desses direitos. E por isso, você precisa ficar ligado nesses temas. Porque eles dialogam diretamente com a sua produção da redação do Enem. Eu vou ficando por aqui. Falei demais, quase 40 minutos sem parar. Obrigado por você ter continuado aí até o final dessa aula. Na próxima aula a gente continua falando sobre esses temas polêmicos e sociais que são tão importantes para a elaboração da sua redação do Enem. E na próxima semana a gente tem a construção do conteúdo sobre filosofia. Beijo para você, até a próxima.